Fala galerinha, show do HC! Estamos de volta com mais uma aula imperdível. Vocês não vão acreditar na aula que eu preparei hoje para vocês. Tá? A gente vai falar aqui sobre a formação da Terra e dos seres vivos. Tá? A gente vai trabalhar praticamente duas teorias, tá bom? Que é a teoria do criacionismo, né, a teoria do Big Bang, a formação lá do universo, aquela coisa toda, e a teoria do evolucionismo. Dentro da teoria do evolucionismo, a gente vai falar sobre a chegada dos primeiros homens, né, da humanidade na América, tá bom? Um tema incrível, tá? E essa aula eu vou fazer diferente, tá bom? A gente vai fazer só a aula mesmo, com o slide, mas a gente não vai trazer aqui um elemento do anime e tal. Eu vou comentar ali sobre alguns filmes que retratam esse episódio, mas eu vou tentar montar aqui uma aula só de história, tá bom? Vamos ver aí o que vocês acham dessa aula, beleza? Então, para quem não me conhece, né, sou o professor Fábio Matias, tá? Sou professor de História, tá bom? E para você que ainda não me segue no Instagram, tá aí o meu Instagram, prof_Fábio Mati, tá? Segue lá, bota aqui nos comentários, tá bom? O que você achou da aula, se foi boa, tá? Se você tem alguma indicação de aula que você queira, que tem alguma dúvida, tá bom? Vamos interagir aqui no nossos comentários e assim a gente vai trabalhando, fazendo as aulas conforme a solicitação de vocês, tá bom? O canal é para vocês. Então, vamos lá, deixa eu tocar a vinheta e logo após a gente já vai direto para a discussão sobre teoria do criacionismo, teoria da evolução e a chegada dos primeiros hominídeos, né, dos primeiros homens à América, beleza? Então, daqui a pouquinho eu volto já com o conteúdo para vocês. Então, tá aí, pessoal. Formação da Terra e dos seres vivos. Sim, lembrando, né? Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos, tá? Tenho certeza que você vai adorar essa aula, rica de conhecimento, tá bom? E já, mais uma vez, repetindo, ressaltando, deixa esse like aí, senta o dedo nesse like aí com vontade, tá bom? Que é assim, ó, o hype vai lá para cima e aí as aulas vêm com um conteúdo mais dinâmico, tá? Uma discussão mais abrangente, beleza? Então, vamos lá. Eu estou utilizando, né, um livro que eu uso com os meus alunos em sala, né? O livro aqui do sexto ano do Bolos, né? O História, Sociedade e Cidadania, Alfredo Bolos Júnior, tá? E ele traz aí o capítulo 3 como os primeiros povoadores da Terra, tá bom? Página ali 41, 42, tá? Mais ou menos. Beleza? Depende aí muito da versão do livro que você vai estar utilizando aí, que você conseguiu, tá? Então, a formação da Terra e dos seres vivos, a gente tem aí algumas tentativas de explicar a origem do universo, né? A vida na Terra, como é que foi. A origem do universo, a ciência, ela discute muito sobre a teoria, né, da grande explosão, do Big Bang, que é essa aqui, tá? Opa, calma aí, deixa eu voltar aqui. Pronto, essa daqui, teoria do Big Bang, tá? O universo é originado após uma grande explosão de uma matéria altamente concentrada. Então, alguns cientistas falam que o universo era do tamanho da ponta de um alfinete. E aí, com o Big Bang, ele se expandiu
e, né, apareceu aqui esse grande universo, esse vasto universo que a gente, né, vive, tá bom? E assim surgiu os planetas, né, as estrelas e tudo mais, tá? Só que a gente tem, para a criação do homem, né, para a criação de tudo, a gente tem essa teoria do criacionismo, tá? Que é essa teoriazinha aqui, tá bom? Teoria do criacionismo, onde vão dizer que tudo que foi criado foi através de um ser divino, né? Que para a gente é Deus, tá? E aí esse ser divino teria criado o ser humano e tudo que há no universo, tá bom? Essa teoria ela é baseada no primeiro livro da Bíblia, tá? O livro de Gênesis, que, né, traduzindo aí, né, o significado da palavra Gênesis é origem, tá? Então vai dizer como foi a origem de tudo, tá bom? Pois bem, deixando a religião um pouco de lado, vamos partir para esta outra teoria, que é a teoria do evolucionismo, tá? Ou teoria da evolução. Foi desenvolvida aí, né? Foi estudada por Charles Darwin, né? Ou Charles Darwin, pronúncia aí vai depender de como você vai atribuir, se é para o inglês ou se é para o português, tá bom? Mas deixando essa discussão de lado, a ancestralidade comum entre os seres vivos, tá? Então ele vai pegar ali, não sei se você já deve ter escutado, né? Ah, o homem é descendente do macaco. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. Tem algumas pessoas que falam assim, afirmam isso. Ah, se o homem descendesse do macaco, não existiria macaco, né? Relacionado à teoria da evolução. Porque a teoria da evolução vai dizer que nesse processo de evolução existe uma seleção natural, onde o mais evoluído se sobrepõe ao menos evoluído. E aquele menos evoluído entra em extinção, ele deixa de existir. Ou seja, se o homem descendesse do macaco, não existiria macaco, porque a gente é um ser mais evoluído, entre aspas, aí, tá? Então, se ainda existe macaco, quer dizer então que a gente não descende dele. A gente está no mesmo. É como se fosse um fruto que nasceu na mesma árvore, tá? Mas somos de galhos diferentes, tá bom? Então a gente pertence ao mesmo reino, reino animal, né? Da ordem dos primatas, porém não somos descendentes direto do macaco, tá bom? A gente é da mesma ordem, ordem dos primatas, tá certo? Então, pela seleção natural, né, houve ali a existência de um primeiro homo, né, um hominídeo ali, que surgiram outros seres, né, outros hominídeos que eram mais desenvolvidos, mais inteligentes, e aí se sobrepõe a esse hominídeo que foi o primeiro ali, tá? Já para deixar bem claro, o primeiro hominídeo vai ser o Australopithecus, tá bom? Surgiu na África, é a teoria mais aceita, beleza? Então tá aí, ó. Australopithecus, eles já eram bípedes e tinham longos braços. Viveram entre 4 milhões e 1 milhão de anos atrás, beleza? Então ele ainda andava ali um pouco cacundo, né, com a mão ainda um pouco no chão, mas já conseguia ficar de pé, né, na posição bípede ali com os dois pés, tá? Então, vejam que depois a gente vai ter ali o Homo erectus. Já fabricava algumas ferramentas de pedra lascada, que aí já entra os períodos, né, da pré-história, tá bom? Deixa eu botar bem aqui os períodos da pré-história. Então a gente vai ter aqui uma linha, né?
E aí eu vou ter aqui o Paleolítico. Eita, letra feia. Mas vamos lá, dá para entender. Paleolítico. E aqui eu vou ter o Neolítico. Beleza? Então, tem essas duas nomenclaturas aí. Paleolítico e Neolítico. Paleolítico, período da pedra lascada. O que é isso? Ah, professor, lascou a pedra. Não, ele simplesmente quebrava a pedra. Tá? Quebrava a pedra ali e da lasca da pedra ele fazia suas ferramentas. Tá bom? Fazia seus utensílios de caça, tá? E assim ele conseguia ter um desenvolvimento melhor, beleza? Então, o Homo erectus dominou o fogo, né? Ele aprendeu a dominar o fogo, ele não aprendeu ainda a produzir o fogo, tá? Produzir vai ser um pouco depois, tá bom? Mas ele já conseguia manter o fogo aceso, conseguia fazer uma fogueira e não deixar que o fogo se alastrasse, tá bom? Então ele pegava pedras e fazia ali, botava as pedras em volta da fogueira para evitar que o fogo se espalhasse. Então isso é dominar o fogo. Ele já sabia que se tocasse na chama, se queimava, né? Então ele consegue já ter um domínio do fogo, mas ele ainda não consegue produzir fogo, tá bom? Isso ele só vai conseguir no final do Paleolítico, tá bom? E aí a gente tem o Homo sapiens neanderthalensis. Neanderthalensis. Eita, quase não sai. Mas vamos lá. Então, ó, esses foram os primeiros hominídeos a enterrar os seus mortos, já faziam, né, sepultamento, né, já tinha uma consciência de, de união, né, um sentimento ali com os outros, tá bom? Antes desse camarada aí, do Neanderthales, eles não tinham esse sentimento de vínculo, tá? Ah, a pessoa morreu, simplesmente abandonava eles ali, né? E iam embora. Até porque esses primeiros hominídeos, eles são nômades. É outra nomenclaturazinha que a gente tem que saber, tá bom? Deixa eu botar aqui. Eles são todos nômades, tá bom? O que é um povo nômade? É aquele povo que não tem moradia fixa, fica se deslocando em busca de alimento. Então eu estou aqui, eu tenho um animal para caçar, eu tenho frutos para coletar. Acabou, os animais fugiram, os frutos se acabaram, então eu vou, ó, partir dali. Não vou ficar num lugar que eu não tenho como sobreviver. E aí eles partem e vão atrás de alimentos. Tá bom? Então, esses são os povos nômades, tá? Bom, aí a gente tem ali o Homo sapiens sapiens. Vejam que já é um homem já mais próximo das nossas características, ó. Já consegue desenvolver ferramentas mais elaboradas, tá? Já está praticamente, ele já é do período neolítico para frente, tá? Período neolítico, período da pedra polida, tá bom? E é a polidez das ferramentas, tá? É um material mais resistente, tá bom? Mesmo ainda sendo de pedra, madeira, né? Madeira ali para fazer o cabo e tudo mais, mas já é um material mais resistente, tá? De uma qualidade melhor, beleza? Então, Homo sapiens sapiens é, pela seleção natural aí, o homem mais evoluído, tá bom? Surgiram aproximadamente 300 mil anos a 100 mil anos e começaram a migrar para os outros continentes. Opa! Então é o Homo sapiens sapiens que parte de um lugar para o outro e vai povoando a Terra, tá?
ele é que vai se espalhando ali por outros continentes. Vai para a Oceania, vai para a Ásia, vem para a América, tá bom? Então é esse carinha aí, o Homo sapiens sapiens, beleza? A vida nômade. Então vejam aí, né, classificaçãozinha que a gente acabou de conhecer, nômade. O desenvolvimento cultural dos nossos ancestrais africanos tornou possível sua imigração para outros continentes. Primeiros Homo sapiens eram caçadores e coletores, como eu falei, ó. Eles viviam caçando e coletando pequenos frutos. Acabou, meu amigo. Eu não vou ficar passando fome, vou atrás de outras coisas, tá? E aí se deslocam. Por isso que eles recebem o nome de nômades, tá bom? Não dominavam a agricultura. Ora, mas se eu dominasse a agricultura, meu amigo, eu ficava no meu lugarzinho quieto, plantava ali meu alimento, né, meu sustento, e dali mesmo eu ia sobreviver. Então não precisava ficar me deslocando. E aí você, estudante, né, curioso, né, vai perguntando assim, professor, então, se o nômade é quem se desloca, quando eu dominar a agricultura, qual é a palavra que vai ser denominada? Então, quando ele dominar a agricultura e ele passar a se fixar em um local, não precisar mais ficar se deslocando atrás de comida, e a gente vai chamar ele de sedentário, tá bom? Mas não é o sedentário de hoje, que é aquela pessoa que não faz nada, tá? Porque ele tem muito trabalho a ser feito, tá bom? Cuidar da terra não é fácil. Então, é sedentário porque ele se fixa num local, tá? Sempre se deslocando para onde houvesse fartura de recursos naturais, tá bom? Onde tivesse água em abundância, animais de caça, frutos para ele coletar e se alimentar. Então ele vai sempre atrás desses recursos, tá bom? A revolução agrícola. Então, vai ter um determinado momento que o homem vai descobrir que ele pode criar o seu próprio alimento, né? Desenvolver ali a agricultura. Só que eu falo homem, mas a agricultura ela não vai ser descoberta pelo homem, tá? Ela vai ser descoberta pelas mulheres, tá bom? Olha a importância da mulher aí na pré-história, tá? As mulheres, elas vão ter um poder de observação mais apurado. E aí elas percebem que determinado local onde os pássaros se alimentam, caem algumas sementes e ali nascem as plantas. Então elas vão percebendo aquilo e aí elas é que vão começar a trabalhar essa agricultura, tá? Elas vão começar a pegar as sementes e plantar e a semente vai germinar. E aí elas começam a desenvolver a agricultura. E aí esses primeiros grupos vão começar a se fixar. Depois eles vão percebendo que tem áreas que são mais propícias do que outras. E assim eles vão procurando esses ambientes, tá bom? Quais são esses ambientes, professor? Mais uma vez o aluno nota 10, né? Questionador. Quais são esses ambientes? São as regiões próximas de rios, lagos e mares, tá bom? É onde tem as terras mais férteis. Então aí vai acontecer uma série de mudanças, tá? Então vejam aí, ó, Revolução Agrícola. O cultivo da terra teve início de forma independente em diversos lugares do mundo. A agricultura, né, o domínio da agricultura possibilitou um relativo controle sobre a produção alimentar. Ao mesmo tempo, em certas regiões, os humanos aprenderam a domesticar animais, como ovelhas, cabras, porcos e cavalos. Tá? Então, agora preste atenção. Antes eu tinha que sair caçando e coletando. Agora eu posso cultivar o meu alimento e cuidar, né, criar alguns animais que eu posso me alimentar deles também. Então, eu não tenho mais necessidade de caçar.
Eu vou caçar? Vou continuar caçando, porque tem alguns animais que eu não consigo domesticar. E aí eu preciso, né, caçar. Mas outros eu vou conseguir trazer ele para perto, deixar ele ali pertinho, cuidando dele ali, tá? E aí quando chegar o momento certo, eu vou abater e vou me alimentar. Então vejam que agora o homem está ficando cada vez mais fixo, né? Fixado ali num determinado local. E aí vai surgir as primeiras populações, depois vilas, aldeias, cidades, e aí surgem as primeiras civilizações, tá bom? Então vejam que é uma coisa levando a outra, tá? Uma coisa vai se amarrando ali, é como se fosse aqueles elos da corrente, tá bom? Eu não tenho como montar uma civilização sem primeiro eu me fixar num local, tá? Sem esse processo, é praticamente impossível de ter uma civilização com líderes, com sistema político, com religião já formada. Vejam que a gente não está falando ainda de religião. Então, esse homem aqui, ele está ainda descobrindo as coisas, tá? Ele está num processo ainda de formação, tá bom? Aprendendo como é que se faz, o que, que ele pode fazer. Ele tenta, não deu certo, aí ele tenta outra coisa, tá? Então ele está no processo de aprendizado aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, já compartilha, tá bom? Peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para que você receba as notificações, tá bom? Compartilha o vídeo com os colegas para que esse conhecimento seja espalhado mesmo, tá? E também não vai custar nada você dar o like, tá? Não esquece, deixa o like lá, aperta o botãozinho lá, tá? Joinha, tá bom? Não esquece não, tá? Isso daí faz com que as nossas aulas fiquem cada vez melhores. Eu vou ficar cada vez mais instigado a criar aulas melhores, mais dinâmicas para vocês, tá bom? Então, fica a dica aí, tá? Mais uma vez, muito obrigado por essa aula, tá bom? Agradeço demais a participação de vocês, deixando o like lá, se inscrevendo, tá? Mantendo o vídeo, tá bom? Assistam o vídeo completo, vou deixar o cardzinho lá da aula sobre o feudalismo para vocês darem uma olhadinha na formação da Aldeia da Folha, tá bom? No mais, é isso. Até a próxima e já né?